Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula. Nós vamos continuar nosso estudo sobre planilhas eletrônicas, nesse caso o Google Sheet. Conforme aprendemos na aula anterior, toda célula dentro do Google Sheet ou dentro de uma planilha eletrônica, pode ser ela o Calc do LibreOffice ou o Excel da Microsoft, é referenciada por uma coluna. Então vamos anotar aqui, coluna e uma linha. Então tá anotado, vamos colocar isso em destaque. Beleza, tá? Dentro das planilhas eletrônicas, o nosso objetivo, no geral, é manipular os dados, manipular valores, tá bom? E para que isso seja feito, nós fazemos sempre através de alguma fórmula. Então, primeira coisa, nós já aprendemos que células são referenciadas por uma coluna e por uma linha. Por exemplo, o nome da Ana está na célula A3, coluna, linha. Agora nós vamos aprender então a trabalhar com fórmulas. Então a primeira coisa para que nós possamos trabalhar com fórmulas é, as fórmulas começam sempre com o sinal de igual. Então vamos escrever aqui, ó, fórmulas começam com o sinal de igual. Pronto. Então eu vou mesclar essas células aqui. Vou colocar uma cor de fundo também. Pronto. Então eu sei que células começam com o valor de igual. Vamos supor que eu quisesse replicar a nota 1 da Ana para dentro da minha célula E9. Estão vendo? Eu posicionei o meu cursor, cliquei dentro dessa célula, que é a célula E9. E eu quero a nota 1 da Ana. Nota 1 da Ana é 8. Então vamos escrever aqui, ó. Nota 1 da Ana. Vamos mesclar isso aqui também para ficar legalzinho. Pronto. Então eu quero a nota 1 da Ana aqui. Eu poderia vir aqui e escrever 8,00, por exemplo. Ficou só com 8, posso aumentar duas casas decimais e tem a nota 1 da Ana ali, 8. Ora, se eu alterar a nota da Ana, por exemplo, para 6, observem que aqui continuou a nota 8. Então isso não funciona. Quando nós formos trabalhar com fórmulas, né, no geral nós precisamos trabalhar com o valor, com as células e não com o valor que elas têm lá dentro, tá bom? Então eu não posso utilizar o 8, como eu escrevi aqui, até porque eu não escrevi fórmula nenhuma, né? Eu só escrevi um valor. Eu tenho que começar uma fórmula, lembro, fórmulas começam com igual, igual. Então eu vou falar que a minha célula E9 é igual a B3. E quanto eu tenho em B3? 6. Então, quando eu escrever B3 aqui, observem que o Google Sheet ele traz aqui já o valor da célula. O Calc não faz isso, nem o Excel faz isso. Isso aqui é um recurso específico. Mas a fórmula funciona nas três ferramentas. Então, eu escrevi ali igual a B3 e vou dar um Enter. Observem que veio 6. Se em algum momento eu alterar a nota 1 da Ana para 2, por exemplo, a nota 1 da Ana aqui automaticamente altera para 2. É um recurso prático e que nos faz ganhar tempo quando nós precisamos manipular esses dados. Facinho, né? Agora, fórmulas são só isso? Não, obviamente que não. Nós podemos fazer todas as operações matemáticas dentro do... Pelo menos as mais simples, né? Nós provavelmente não vamos conseguir calcular uma integral aqui dentro. Mas nós conseguimos fazer as operações matemáticas, financeiras, algumas funções estatísticas que já tem pronta dentro da ferramenta. A gente consegue manipular essas equações aqui, tá? Então, vamos supor que eu queira o total da Ana aqui. Vou escrever total Ana. Então eu quero saber o total das notas da Ana. Então eu teria que somar 2 mais 7 mais 5 mais 6. Se eu simplesmente chegar aqui, ó, 2 mais 7 mais 5 mais 6 e pressionar o Enter, funciona, dá 20. Ele funciona como uma calculadora, tá? Mesma coisa de eu fazer isso aqui, ó, igual 2 vezes 2, 4. Tá? Então ele funciona como uma calculadora.
Mas se eu alterar a nota da Ana de repente para 10, 10, 10 e 10, o total das notas da Ana seriam 40 e não 20. Então tá errado. Por quê? Porque eu manipulei de forma direta valores dentro da minha fórmula. E eu preciso, na verdade, trabalhar com células. Em algum momento, a gente precisa inserir valores constantes, né? Isso a gente chama de constante. Em algum momento eu preciso dessas constantes em alguma fórmula, mas no geral eu vou manipular células e não o valor das células, tá bom? Então como eu faço isso? Eu vou construir a minha fórmula igual, aí eu vou somar a nota 1 da Ana. A nota 1 da Ana está na célula B3. Aí eu digito aqui, ó, B3. Ele veio aqui para mim, ó, 10. Aí eu ponho mais, por exemplo, C3. Mais a nota 3 da Ana. Uma alternativa a digitar célula a célula é clicar na célula. Então eu posso clicar na nota 3, olha, ele escreve para mim D3 na minha fórmula. Mais, aí eu escrevo aqui, ó, E4, E3, né? Que ele vira a nota 4. Então deu 40. Se eu alterar para 0, de repente a Ana tirou 0, o total da Ana é 0, tá? Eu posso fazer outras operações matemáticas. Então, eu poderia... Vou colocar outras notas aqui para Ana novamente. Opa, vamos sair da fórmula. Estou no lugar errado. Então, vou colocar 2, 4, 6, 8. Perfeito. Tá? Então, eu posso trabalhar com todas as operações matemáticas. Eu posso multiplicar a nota 1, B3, vezes, ao asterisco, a nota 2 da Ana, C3. Então, ele multiplica. Eu posso dividir, eu posso somar depois de dividir, lembrando que sempre que, ao trabalhar com soma, subtração, divisão e multiplicação na mesma fórmula, nós precisamos separar as operações por parênteses. Dentro do Calc, dentro do Google Sheet ou dentro do Excel, nós não trabalhamos com colchetes ou chave. Então, toda operação matemática, ela precisa ser separada por parênteses. Então, se eu quisesse, por exemplo, somar a nota 1, B3, com a nota 2, que é C3, e multiplicar isso pela nota 3, que seria o D3, a fórmula não pode ser construída dessa forma. Por quê? Porque do jeito que está aqui, multiplicação precede adição. Então, ele vai multiplicar C3 por D3 e vai pegar esse resultado e somar com B3. E não era isso que eu queria. Eu quero o quê? Somar B3 com C3 e depois multiplicar esse resultado por D3, tá bom? Então ele vai dar ali 36, por exemplo. Se eu quisesse dividir tudo isso pela nota 4, eu não posso fazer isso daqui, né? É E3 agora, desculpa, é E3. Eu não posso fazer isso, por quê? O que ele vai fazer aqui? Ele vai somar B3 com C3, dividir D3 por E3, e vai multiplicar um resultado com o outro, tá? E não é isso que eu queria. Então, o que eu tenho que fazer? De novo, separar por parênteses. Primeiro eu somo B3 com C3, depois eu multiplico por D3, e aqui eu vou colocar mais um parênteses, certo? Para pegar esse resultado total e dividir por E3, tá bom? Então, prestem sempre atenção quando estiverem construindo esse tipo de equação, tá? Para que vocês não se percam. Um recurso interessante que nós temos aqui agora é, imaginem o seguinte, eu quero o total também das notas do Antônio. Ou, vamos mesclar aqui também, né, Antônio. Eu quero o total do João. Vamos mesclar também. E eu quero o total da Maria. Aí alguém pode falar, mas é só construir aquela fórmula novamente, em cada uma das suas células abaixo. Então, temos ali o E10, o E11, o E12 e o E13. Poderia, mas imagina que eu tenho 50 alunos, 100 alunos. Eu vou fazer uma fórmula para cada total. Isso é contraprodutivo. Então, um recurso que nós temos é replicar essa fórmula. Como é que eu replico essa fórmula? Observe esse quadradinho aqui, olha, embaixo da minha célula. Quando eu paro o mouse
ali ele vira uma cruzinha. Então eu só clico aqui com o mouse, seguro e arrasto para a direita, por exemplo, no sentido horizontal ou na minha vertical. Quando eu arrastar para vertical, porque é para onde eu estou totalizando, ele vai dar lá para mim, ó, 27, 29, 27,5. Se eu alterar as notas da Maria, vamos testar, ó, 0, 0, 0, 0, olha lá, o total da Maria ficou em 0. Mas como isso é possível? Como que a fórmula de baixo entendeu que era o total do João? Vamos olhar a fórmula da Ana. Tá? Então, na célula onde eu totalizei as notas da Ana, a célula E9, olha, E9, estamos aqui, eu tenho B3, C3, D3 e E3. Então, como foi possível totalizar as notas do Antônio? Quando eu replico uma fórmula, seja ela na horizontal ou na vertical, né? Então, para o lado horizontal, para baixo ou para cima, vertical, as células referenciadas na minha fórmula sofrem alterações. Nossa, elas se alteram? Sim, elas se alteram. Como elas se alteram? Quando eu replico uma fórmula na vertical, ou seja, para cima ou para baixo, todas as células referenciadas na fórmula. Então, quais são as células referenciadas na minha fórmula aqui? Ó? B3, C3, D3 e E3. Perfeito? Todas as células referenciadas na fórmula, quando replicados na vertical, para cima ou para baixo, vão sofrer alteração nas suas linhas. Então, olha só, quem são as linhas? 3, 3, 3 e 3. Por quê? B, C, D e E são suas colunas. Se eu replicar na vertical para baixo, ou seja, foi o que eu fiz aqui, eu arrastei para baixo a minha fórmula, eu estou acrescentando linhas. Então, o B3 vira B4. Lembra? As células referenciadas vão sofrer alteração em suas linhas. Então, o B3 vira B4, C3 vira C4, D3 vira D4, E3 vira D4. Ora, se ele... Vamos conferir? Olha só. B4, C4, D4 e E4. Não é isso do Antônio? Olha aqui, ó. A nota do Antônio é B4, C4, D4, E4. Se eu continuar para baixo, o E4 virou o quê? E5, B5, C5, D5 e E5. Perfeito? E se eu replicasse isso para cima? Seria o contrário. O B3 viraria B2, C2, D2, E2 até o quê? B1, C1, D1 e E1, que é a primeira linha aqui. Tá bom? E se eu replicar para o lado? Isso eu falei quando eu replico na vertical. E se eu replicar na horizontal? O princípio é o mesmo. Todas as células referenciadas na fórmula também vão sofrer uma alteração. Só que agora eles não sofrem uma alteração nas linhas, eles sofrem uma alteração em suas colunas. Então, se eu replicasse essa mesma fórmula para o lado, vamos jogar para o lado aqui, sai fora para que vocês não vejam, tá? Deu 18, perfeito. E qual é a fórmula que está aqui na F9? Vamos entender. Lembrando, ó, todas as células referenciadas sofrem alteração, acrescentando uma unidade se eu for para a direita e tirando uma unidade se eu for para a esquerda. Então, como eu fui para a direita, o B, veja, a linha não se altera, certo? As linhas não vão se alterar. Quando eu estou replicando na horizontal agora, eu estou mexendo com as colunas. O B, qual é a coluna posterior ao B? Se eu acrescentar uma coluna, C. Então, o B3 vira C3, C3 vira D3, D3 vira E3 e E3 vira F3. Vamos ver? Olha lá. C3, D3, E3, F3. Mas, professor, F3 não tem nada. Sim, nesse caso aqui não teve sentido eu replicar, porque o F3 é uma célula vazia. Tá bom? Isso também funciona se eu precisar, por exemplo, replicar números. Então eu tenho que numerar uma quantidade de colunas, de 1 a 100. Eu não vou ficar digitando 1, 2... Opa, digitei 1 de novo. 2, 3 e assim por diante. Né? Não faz sentido. Tá bom? É só a gente clicar lá no 1, digitar a primeira,
posiciona o cursor e arrasta. Opa, acho que tem que dar a sequência aqui para ele. Vamos dar o início da sequência. No Excel e no Calc é direto, tá bom? No Excel e no Calc, se você digitar 1 e arrastar, ele já entende que a próxima é 2, 3, 4 e faz a sequência. Aqui eu tive que dar os dois primeiros números, né? 1, 2, cliquei, arrastei e ele numerou, tá bom? Então eu poderia ter feito isso, na verdade, por uma sequência maior, por exemplo. Até o 37, pode ver que ele numera, tá? Posso fazer isso com ordenações pares, então eu posso colocar 2, 4, 6 e replicar, ele vai fazer a sequência de pares, a sequência de ímpares. Posso fazer isso com dias da semana, meses do ano, tá bom? Então você dá o início da sequência e replica e ele acaba numerando, nomeando da forma com que a lógica se seguiu, tá? O vídeo ficou um pouquinho mais longo, mas na próxima videoaula nós trabalharemos com funções mais avançadas. Bons estudos e até a próxima videoaula.